Meus pais espalharam para todo mundo que eu tinha morrido ao nascer, mas na verdade passei os últimos 16 anos vivendo escondida no nosso porão, que é todo à prova de som. Eles dizem que sou amaldiçoada porque nasci num ano bissexto, e então só posso existir no dia 29 de fevereiro. Contaram para todos que eu tinha morrido, e eu só sou real um dia a cada 4 anos. Nos outros 460 dias, desapareço dentro desse quarto isolado recebendo comida por uma portinhola na porta, como se eu fosse um bicho que eles têm vergonha até de se livrar. Dizem que, se alguém me ver fora do meu aniversário, toda a família vai ser amaldiçoada. Mas eu sei a verdade. Sou o filho de um caso, a criança do azar, o erro que só pode aparecer no ano bissexto. Meu mundo virou esse quarto antes mesmo de eu aprender a engatinhar. Bebê bissexto, falou a enfermeira. Que especial. Os olhos da minha mãe ficaram estranhos. Ela só vai existir de vez em quando. Ela sussurrou. Perfeito. É a solução. Depois fiquei sabendo que ela tinha esquizofrenia e se recusava a tomar os remédios. Meu pai estava bêbado no dia em que me trouxeram para casa. Ele está sempre bêbado, mas naquele dia topava qualquer coisa. Ela explicou o plano enquanto ele só balançava a cabeça, fedendo a bourbon. Ela é amaldiçoada, entendeu? Sua filha. Mas tem um jeito. Bebês de ano bissexto só existem no próprio dia. Se a gente esconder, a maldição não pega. Em uma semana, o quarto já estava pronto. Espuma acústica em tudo. Portinhola só para passar bandeja. Um banheiro apertado. Uma câmera no canto para checarem se eu ainda estava viva. Mas sem precisar me ver. Nada de janela. Nem de interruptor para eu controlar a luz. Só uma lâmpada que acendia na hora das refeições. Aprendi a contar os dias riscando a parede. 461 marcas entre cada vez que a porta se abria. Entre cada vez que minha mãe olhava para mim com um pouco de sanidade nos olhos e sussurrava: Hoje você é real, filha. Hoje você existe. Meus irmãos demoraram anos para saber de mim. Mason e Luke nasceram 13 meses depois de mim, num dia normal e seguro. Eles tinham quartos no andar de cima, festas de aniversário todo ano. Eu só via os pés deles pela fresta embaixo da porta, ou escutava as risadas enquanto passavam desenhos que nunca assisti. Minha mãe dizia que o porão era perigoso. Mofo tóxico, ela falava. Se respirar, morre. Mas criança não liga pra isso. Um dia, Mason me achou. Ele tinha 7 anos. Eu tinha 8, mas só tinha comemorado 2 aniversários. Ele deixou a bola cair na escada e foi atrás, ignorando os gritos da minha mãe. Encostou o rosto na portinhola e nossos olhos se cruzaram. Tem uma menina aqui, ele gritou. Minha mãe tirou ele dali à força e o tapa ecoou na casa. Isso não é uma menina, ela disse. É um eco, um fantasma. Se você ver de novo, todo mundo aqui morre. Ela mesma acreditava nas próprias mentiras. O pior nem era a solidão, era ouvir a vida acontecendo sem mim. Parabéns sendo cantado lá em cima, enquanto eu ficava no escuro. Manhã de Natal, com o barulho dos presentes. Os dias bons em que ela tomava o remédio e assava biscoitos. O cheiro subia pelo duto enquanto eu comia arroz frio. Meu pai tentou uma vez. Deu pra notar pelo jeito arrastado dos passos, parado horas do lado de fora da minha porta. Linda, ele murmurou pra minha mãe. Isso não tá certo. Ela ainda é nossa filha. A voz dela ficou cortante, igual antes dos surtos. Sua filha, você quer a maldição aqui dentro? Quer que Mason e Luke morram porque você é fraco demais pra proteger eles? Ele nunca mais voltou. Aprendi a ler com os livros que minha mãe, de vez em quando, jogava pra mim. Sempre sobre maldições, demônios, feitiços. Aos 10 anos, eu sabia mais de esquizofrenia do que muito médico. Já entendia os padrões dela. Quando as vozes vinham, quando ela andava em cima do meu quarto resmungando sobre a maldição. Sabia que meu pai bebia mais quando ela piorava. Meus irmãos aprenderam a fingir que eu não existia. 29 de fevereiro de 2020, meu quarto aniversário. Eu tinha 12 anos, mas só comemorado 4. Minha mãe abriu a porta e a luz do corredor me cegou. Parecia que eu era um bicho do escuro. Ela decorou tudo com fitas, balões, um bolo com 4 velas. Hoje você é real, ela cantou, meio eufórica. Hoje a maldição dorme. Mason e Luke se esconderam atrás do meu pai, morrendo de medo do fantasma do porão, que às vezes a mãe deles lembrava que existia. Tentei falar, mas a voz já não saía direito. Quando você só fala um dia a cada 4 anos, as palavras parecem estranhas na boca. Oi, forcei. Luke começou a chorar. Faz ela voltar, ele soluçou. É assustador. Toda a esperança que aguentei por 1461 dias foi embora. Nem no dia em que eu era real, eu era de verdade pra eles. Foi aí que começaram as convulsões. Talvez pela escuridão, desnutrição, silêncio. Eu me debatia sozinha no chão gelado, mordendo a língua sem ninguém pra ajudar. Minha mãe assistia pela câmera, fazendo anotações. A maldição está reagindo, ela murmurava. Meu pai só bebia mais. Comecei a deixar bilhetes embaixo da porta, arranhados em pedaços de papelão. Por favor, me ajuda. Estou morrendo. Não vou te amaldiçoar. Mason achou um deles e li ele lendo baixinho.
Depois vieram os passos da minha mãe, o grito, o som do isqueiro. Ela queimou tudo, dizendo que demônio escreve bilhete para enganar criança. Uma vez o Estado apareceu. Alguém denunciou gritos. Minha mãe recebeu todo mundo sorrindo, mostrando a casa. A porta do porão tinha sido pintada e escondida atrás de uma estante. Só nós três e os meninos. Ela falava animada. A assistente social anotou família feliz, casa limpa, filhos normais. Nunca voltou. 28 de fevereiro de 2024. Amanhã, meu 5º aniversário. 16 anos e só 5 aniversários. Ouvi minha mãe andando inquieta, sem os remédios, falando sobre maldição de ano bissexto e bebê demônio. Até que ouvi o som que esperei por 5.843 dias. Uma chave girando na fechadura. Mason tinha pegado no porta-joias dela. Quando a porta abriu, tropecei para fora, as pernas fracas demais. O rosto do Mason ficou branco ao me ver, ainda segurando a chave. Minhas pernas quase desabaram. Agarrei o batente, os músculos gritando depois de tanto tempo sem uso. O corredor parecia infinito. O tapete macio sob meus pés descalços, depois de uma vida no concreto frio. Você consegue andar? Mason sussurrou, nervoso olhando para a escada. Os passos da minha mãe pararam. O silêncio repentino parecia mais perigoso do que qualquer coisa que ela já tinha sussurrado. Tentei responder, mas minha garganta estava seca e áspera. Em vez disso, fui me arrastando devagar, um passo trêmulo depois do outro, com as pernas bambas como as de um bezerro recém-nascido. O Mason tentou me segurar, mas logo recuou, ainda cheio daquele medo da maldição que ensinaram para ele. A casa não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Passei anos ouvindo a vida acontecendo lá em cima, criando 1000 imagens diferentes na cabeça, mas a verdade era bem menor, mais suja. As paredes cheias de fotos de família, 3 crianças sorrindo em cada uma. A 4ª criança só existia trancada no porão, apagada daquela mentira perfeita que eles exibiam. De repente, uma porta rangeu lá em cima. Mason arregalou os olhos e me empurrou em direção à cozinha. "Se esconde rápido!" ele sussurrou. "Ela tá vindo." Me enfiei atrás da geladeira no último instante, bem quando os passos da mamãe começaram a descer as escadas. Meu coração batia tão alto que parecia impossível ela não ouvir. Espiei pela fresta entre a geladeira e a parede e vi mamãe descendo, o cabelo todo bagunçado, a camisola manchada de café. "Mason?" A voz dela veio afiada, daquele jeito que eu sabia que significava que as vozes tinham voltado. "O que você tá fazendo acordado?" "Tô pegando água", ele respondeu, se colocando na frente dela para esconder a cozinha. Os olhos dela se estreitaram. Ela passou por ele, farejando como se pudesse me sentir ali. "Tem algo errado. O equilíbrio tá fora do lugar. A maldição tá agitada." Ela foi direto para a porta do porão. Meu corpo inteiro ficou tenso. Em segundos, ela ia ver o quarto vazio, a porta aberta, perceber que a prisioneira tinha escapado. Mason foi atrás dela, as mãos tremendo. O grito que ela deu quando viu o quarto vazio fez as janelas vibrarem. "Não, não, 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 não!" Ela se virou furiosa pro Mason, agarrando ele pelos ombros. "O que você fez? Fala, o que você fez?" "Eu não fiz nada. Juro, não fiz nada. A maldição vai te pegar. Vai pegar todo mundo." Ela sacudiu Mason com tanta força que a cabeça dele quase foi para trás. "Onde tá? Onde tá o demônio?" O barulho pesado dos passos do papai ecoou pela casa. "Linda, o que tá acontecendo?" "Sumiu. Aquilo desapareceu. Agora todo mundo aqui vai morrer." Me encolhi ainda mais no esconderijo, vendo o papai analisar a cena. Os olhos vermelhos dele passearam da porta aberta do porão pro rosto apavorado do Mason, e depois pra fúria enlouquecida da mamãe. Por um instante, achei que ele fosse tomar alguma atitude, mas ele só pegou a garrafa de bourbon que estava no balcão. "A gente precisa procurar." Mamãe largou Mason e começou a andar de um lado pro outro, desesperada. Antes da meia-noite, antes do ano bissexto começar. Se ficar solta no aniversário, a maldição nunca mais vai embora. "Mamãe, por favor!" A voz do Mason saiu fraca. "Ela não é um demônio. Ela é só..." O tapa dela ecoou na cozinha. "Nunca chama de ela. É uma coisa. Uma maldição. Um erro que devia ter morrido faz 16 anos. Mordi minha mão para não gritar. Cada palavra doía mais do que toda a solidão do porão. Pelo menos lá embaixo eu podia fingir que de alguma forma eles me amavam, que era só medo afastando eles, não ódio. Mamãe pegou uma lanterna na gaveta. "Procurem tudo. Sótão, garagem, galpão. Não pode ter ido longe. Tá pálida, fraca. Deve nem conseguir passar do portão." E ela tinha razão. Minhas pernas já estavam doendo só da subida curta. 16 anos de porão e fome me deixaram mais fraca que criança doente. Mas eu tinha algo que eles não esperavam. 16 anos ouvindo, aprendendo, planejando. Eu conhecia os hábitos da mamãe melhor do que ela mesma. Papai deu outro gole no bourbon e foi cambaleando para a porta dos fundos. "Vou olhar o galpão. Leva o Luke", mamãe mandou. "Ele tem que aprender. É isso que acontece quando a gente vacila." "Linda, o menino tá dormindo. Vai buscar." Papai subiu bufando enquanto mamãe continuava sua busca alucinada, abrindo armários, mexendo atrás dos móveis, olhando embaixo das mesas. Mason ficou parado, no meio de toda aquela bagunça, com a culpa estampada na cara.
Por que mamãe vive mudando de chamar a filha de isso pra bebê no aniversário? Tem alguma coisa muito estranha nessa mania de enfeitar tudo de fitas numa hora e queimar bilhetinhos na outra. O que será que tá por trás desses altos e baixos além da doença? Quando mamãe sumiu na lavanderia, Mason correu até mim. Sobe! Ele sussurrou pro meu esconderijo. Meu quarto, segunda porta à esquerda. Se esconde debaixo da cama. Balancei a cabeça porque as escadas pareciam montanha pra mim naquele estado. Você precisa ir. Ela já vai olhar aqui. Ele estava certo. Ela sempre fazia o mesmo caminho. Cozinha, sala de jantar, e depois voltava para revirar tudo. Eu tinha uns 3 minutos. Me forcei a sair, cada passo parecia um esforço em areia movediça. As escadas estavam ali, 15 degraus entre mim e a liberdade ou o fim. Segurei no corrimão e fui subindo, cada degrau doendo. No meio do caminho, escutei o Luke reclamando, ainda meio dormindo, enquanto papai arrastava ele escada abaixo. Por que eu tenho que caçar fantasma? Faz o que sua mãe mandou. Mas não existe isso de... Luke! O grito da mamãe cortou tudo. É sério, é questão de vida ou morte. Aquilo que tá lá embaixo fugiu. Se ver, não olha nos olhos. Não acredita nas mentiras. Só grita por mim. Minha mão até deslizou no corrimão. Agora estavam fazendo do meu irmãozinho um caçador. E eu era a caça. Cheguei no topo das escadas na hora em que os outros saíam da casa. O corredor se estendia na minha frente. 4 portas e uma vida inteira de perguntas. Qual era o quarto de quem? Como seria um quarto normal? Segunda porta à esquerda, entrei no quarto do Mason e quase chorei. Pôsteres nas paredes, computador na mesa, livros na estante, tudo o que eu sonhei, ali. Mas não dava pra perder tempo admirando. Já dava pra ouvir mamãe voltando pra casa. Me enfiei debaixo da cama, no meio de um universo de coisas esquecidas. Bolas de poeira, meias perdidas, deveres amassados. Me espremi entre caixas de brinquedo antigo, tentando desaparecer. A porta foi aberta com tudo. O facho da lanterna da mamãe varreu o quarto como se fosse busca da polícia. Eu sei que você tá aqui. Ela cantarolou com aquela voz doce e falsa dos piores surtos. Sinto o cheiro da maldição. 16 anos de mofo de porão. A luz quase encostou no meu rosto. Segurei o ar, grudada no chão. Nem me mexi quando uma aranha atravessou minha mão. Mason andou mal. Mamãe falou olhando o armário. Deixou o demônio sussurrar no ouvido dele. Mas eu vou resolver. Igual resolvi teu pai quando ele quis fraquejar. Ela foi até a janela e conferiu a tranca. Você acha que é esperta, né? Aprendeu a ler, a escrever esses bilhetes ridículos. Mas você não é nada. É um erro. Uma maldição de carne e osso. Amanhã, no seu aniversário, eu vou garantir que nunca mais ameaça meus filhos de verdade. O facho da lanterna passou debaixo da cama. Apertei os olhos, esperando o grito. Mas aí, a voz do Mason veio lá de baixo. Mãe, acho que achei alguma coisa na garagem. Ela saiu correndo, me deixando sozinha, tremendo no escuro. Eu já sabia que aquilo era só o começo. Minha mãe não ia descansar enquanto não me encontrasse. E, sinceramente, eu nem queria imaginar o que aconteceria quando isso acontecesse. Ainda não. O tempo foi passando. Minutos. Talvez horas. Mas lá fora, longe da cela no porão, parecia tudo diferente. O cansaço acabou vencendo. Depois de 16 anos dormindo mal em cima do concreto, aprendi a descansar em qualquer canto. Quando acordei, a luz do sol atravessava a janela do quarto do Mason. Era o meu primeiro nascer do sol. Aquele dourado iluminava tudo, deixando a cena linda e, ao mesmo tempo, assustadora. Me dei conta de que já tinha perdido 5.844 amanheceres, presa enquanto o mundo seguia girando sem mim. Escutei vozes vindo lá de baixo, vozes normais, conversas de café da manhã, todo mundo junto à mesa enquanto minha mãe com certeza já tramava algum plano para me capturar de novo. Senti o estômago se revirar de fome. Quando foi a última vez que eu tinha comido? 2 dias atrás? 3? Ultimamente, a portinhola por onde vinha a comida ficava vazia mais do que o normal. Era o jeito da minha mãe de enfraquecer a maldição antes do meu aniversário. Eu precisava me mexer, achar comida, água, um lugar mais seguro para me esconder, mas meu corpo não queria obedecer. Cada músculo reclamava só de tentar subir as escadas. Como é que as pessoas conseguiam andar por aí tão fácil? De repente, a porta do quarto se abriu. Me encolhi mais ainda, pronta para me arrastar debaixo da cama. Sou eu, sussurrou Mason, se ajoelhando e espiando onde eu estava escondida. Você tá bem? Só balancei a cabeça, sem confiar na minha voz. A mãe vai colocar todo mundo para procurar de novo depois do café da manhã. Ela falou que se a gente não te achar antes da meia-noite, vai todo mundo ficar amaldiçoado para sempre. Ele empurrou uma barra de cereal e uma garrafinha de água na minha direção. Desculpa, por tudo. Eu devia ter te tirado de lá há anos. Peguei a comida com as mãos tremendo, tentando me controlar para não atacar como um bicho, do jeito que me ensinaram a ser. Aquela barra de cereal parecia coisa de outro mundo. Doce, crocante, cheia de sabores que eu nunca tinha provado. Ela tá piorando, Mason continuou. O pai já tá bêbado e ainda nem é 10 da manhã. O Luke tá tão assustado que não sobe mais sozinho. Ele parou um pouco, estudando meu rosto na penumbra. Você é a cara dela. Da mãe, quero dizer. Antes de tudo isso, de ela ficar doente. Tanta coisa eu queria perguntar. Como ela era antes? Alguma vez falou de mim?
Ninguém nunca estranhou os gritos do porão, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvimos passos na escada e paramos de falar. Mason se levantou num pulo, empurrou uma camisa suja para tapar melhor o buraco sob a cama. Fica quieta, vou tentar tirar eles da casa. A porta se escancarou. Minha mãe apareceu, cabelo grudado num rabo de cavalo oleoso, olhos vasculhando cada canto. Tava conversando com alguém, Mason? Só comigo mesmo. Ela se aproximou, farejando o ar. Tô sentindo o cheiro de porão. Tava aqui. Mãe, por favor, não mente pra mim. Ela agarrou o braço dele com força, unhas cravando na pele. Você soltou ela. Você jogou a maldição pra dentro de casa. Quer que seu irmão morra? Quer ver todo mundo sofrer? Ela não é uma maldição. Mason retrucou, se soltando. Ela é minha irmã, sua filha. O tapa que ela deu jogou o Mason contra a escrivaninha. Eu não tenho filha. Aquilo é um parasita, um demônio disfarçado de gente. E se você não enxerga isso, é porque também tá contaminado. Ela saiu pisando duro, batendo a porta. Mason ficou ali, mão no rosto vermelho, lágrimas escorrendo. Eu quis consolar ele, dizer que nada daquilo era culpa dele. Mas nós dois sabíamos que eu não podia me arriscar. O resto do dia foi um inferno de buscas e gritos. Cada hora, a voz da minha mãe ficava mais desesperada. O pai, aos poucos, foi calando, vencido pelo Bourbon. E o Luke não parava de chorar, perguntando por que estavam caçando fantasmas. Quando a noite caiu, consegui sair debaixo da cama. As pernas estavam duras de tanto ficar escondida, os músculos reclamando a cada passo. A casa estava silenciosa, só o ronco do pai no quarto e a TV ligada na sala. A mãe devia estar vendo aqueles programas sobre possessão e batalhas espirituais, que só alimentavam as paranoias dela. A porta do Mason rangeu ao abrir. Ele me fez sinal, apressado, para eu seguir até o banheiro. Fui mancando, me apoiando nas paredes. Ele abriu a torneira para abafar os sons e me mostrou uma mochila escondida atrás do vaso sanitário. Tinha roupas, uma lanterna, um pouco de dinheiro e mais barras de cereal. Enquanto eu trocava os trapos do porão por um jeans e um moletom enorme em mim, ele explicou o plano. Ia criar uma distração de manhã para eu conseguir sair pelos fundos. O ponto de ônibus ficava a 3 quadras. Ele tinha pego dinheiro suficiente para eu sumir para qualquer lugar. Eu hesitei. Fugir significava deixar ele e o Luke nas mãos da mãe. Ela ia culpar os dois, poderia machucar eles. Sem mim, toda a obsessão dela pela maldição ia sobrar para eles. Mason insistiu que era o único jeito, mas dava para ver o medo nos olhos dele. Ele sabia o que poderia acontecer se a mãe descobrisse que ele me ajudou. De repente, ouvimos passos no corredor. A ronda da meia-noite da minha mãe, conferindo trancas, jogando sal nas portas, murmurando orações. Mason me empurrou para dentro da banheira e puxou a cortina na hora em que ela entrou. Ficou ali parada, meio cambaleando, olhar perdido. Depois de um tempo encarando o Mason, saiu tropeçando. Esperamos até ouvir a porta do quarto dela bater antes de eu sair da banheira. Mason me entregou a mochila, mas devolvi. Ainda não. Não até ter certeza de que eles iam ficar bem. A manhã seguinte foi um caos. Minha mãe quase não tinha dormido, suando, unhas sangrando de tanto coçar uns bichos imaginários que ela dizia terem vindo com a maldição. Mandou o pai e os meninos revirarem cada canto da casa, enquanto ela fazia os rituais com sálvia queimando, enchendo tudo de fumaça. Me escondi no sótão, no esconderijo secreto que Mason tinha me mostrado, espiando pelas frestas do assoalho enquanto via minha mãe perder o controle aos poucos. Ela acusou o pai de estar me escondendo, jogou as garrafas dele na parede, agarrou o Luke, sacudiu até ele admitir que tinha visto alguma coisa mexendo nas sombras. É só imaginação, ele chorava, mas para ela era a prova de que eu ainda estava ali. Ela começou a revirar o quarto do Mason, certa de que ele estava me protegendo. Arrancou pôsteres, virou gavetas, rasgou o colchão com uma faca. Mason tentou impedir e levou um tapa tão forte que caiu na estante, os livros caindo em cima dele enquanto ela gritava sobre simpatizantes de demônios e contaminação. O pai finalmente entrou no meio, segurando os pulsos dela quando ela levantou a faca de novo. Ela se voltou para ele, despejando acusações, dizendo que ele tinha condenado todo mundo ao fazer uma filha com outra mulher. Aquilo para mim era novidade. Sempre achei que era filha dos dois, só tinha nascido errada de alguma forma. Mas ali, no meio do descontrole dela, finalmente entendi tudo. O caso do pai, a outra mulher que morreu no parto, o bebê que ele trouxe para casa bêbado, convencendo a esposa esquizofrênica a esconder a vergonha dele. A revelação fez o pai sair cambaleando atrás de mais Bourbon. A mãe desabou na cama destruída do Mason, chorando e arrancando os próprios cabelos. Luke ficou encolhido num canto, e Mason parado no meio dos destroços, com um olhar vazio. Tudo aquilo era culpa minha. Minha existência tinha envenenado tudo ao redor. Naquela noite, tomei minha decisão. Se continuasse escondida, a mãe acabaria destruindo todos tentando me achar.
Se fugisse, ela ia colocar a culpa neles por terem me deixado escapar. A mãe tá mesmo se superando, disputando o troféu de mãe do ano com esse faro pra maldição. Nada como transformar a própria casa num filme de terror, onde a filha é o monstro e o caçula vira caçador de fantasma mirim. Mas se ela me pegasse, se conseguisse fazer o ritual que acreditava ser capaz de quebrar a maldição, talvez ela se acalmasse. Talvez assim, eles tivessem um pouco de paz. Desci do sótão enquanto todos dormiam. Minhas pernas estavam um pouco mais firmes depois de 2 dias me mexendo, mas as escadas ainda eram um desafio. Fui até a cozinha pensando em comer algo antes de me entregar de manhã. Deixaria a mãe me encontrar com comida, para provar a teoria dela de que a maldição me fazia roubar deles. Só que a mãe já estava lá, sentada no escuro, na mesa da cozinha. Ela nem se mexeu quando entrei, nem olhou para mim. Fiquei congelada na porta, esperando aquele grito de descoberta. Mas ao invés disso, ela falou com aquela voz calma de quem tomou o remédio. Perguntou se eu estava com fome, se queria leite com biscoitos, como fazia pro Mason e pro Luke. O jeito normal dela me assustou mais do que qualquer surto. Me aproximei devagar, pronta para correr se ela surtasse, mas ela só empurrou um prato na minha direção e encheu um copo de leite. Ficamos em silêncio enquanto eu comia, e ela me observava com olhos tristes que quase pareciam lúcidos. Disse que sabia que eu não era um demônio de verdade. As vozes mentiam, comentou, mas mesmo assim eu era perigosa, ainda era amaldiçoada. Não era culpa minha, era do pai. O pecado dele tinha me marcado, tinha me deixado errada. A única forma de proteger o Mason e o Luke era me manter trancada. Pediu desculpas pelo porão, mas disse que não tinha escolha. Eu queria argumentar, fazer ela enxergar a realidade, mas reconheci aquele estado. Acalmaria antes de tudo se despedaçar de novo dentro dela. Se eu colaborasse, talvez ela só me trancasse de novo, sem machucar os outros. Assenti, disse que entendia. Sim, eu ia voltar pro porão, ficar quietinha. Sabia que ela só queria proteger todo mundo. Mamãe sorriu e estendeu a mão para tocar meu rosto. A pele dela estava gelada como gelo. Disse que amanhã era meu aniversário de verdade. 5 anos completos. Coisas especiais aconteciam em anos terminados em 5. A maldição ia estar mais forte, mas também mais frágil. Ela tinha um plano para consertar tudo, para me purificar e me deixar viver com eles, no andar de cima, como uma filha de verdade. Um alarme disparou na minha cabeça. Perguntei que plano era esse. O sorriso dela só aumentou. Estava lendo, pesquisando. Existiam jeitos antigos de quebrar maldições, rituais de sangue. Ia doer, mas só por um instante. Depois eu estaria livre, e a gente poderia ser uma família de verdade. Afastei meu rosto da mão dela. Os olhos da mãe brilharam perigosos por um segundo, antes de voltarem para aquele falso sossego. Disse que eu estava com medo, que era normal. Mas eu não queria ser normal? Não queria parar de machucar todo mundo? Amanhã, à meia-noite, quando começasse o dia 29 de fevereiro, ela ia me salvar. Salvar todos nós. Se levantou e apontou para a porta do porão. Hora de voltar, disse. Só mais um dia. Eu aguentaria. Não aguentaria. Pelo Mason. Pelo Luke. Eu sabia que se fugisse, ela ia perder o controle de vez. Então fui até a porta do porão. Cada passo mais pesado que o outro. Mamãe veio logo atrás, cantarolando aquela velha canção de ninar que eu ouvia nos dutos de ar. A porta já estava aberta, me esperando. A escuridão lá embaixo parecia respirar. No topo da escada, olhei para trás. Mamãe segurava um martelo, tirado de algum canto enquanto eu estava de costas. Prometeu que não era para me machucar, só para consertar a tranca que o pai tinha arrebentado. Para me manter segura até a noite seguinte. Eu era a menina especial dela, a filha do ano bissexto. Depois de amanhã, tudo ia melhorar. Desci para a escuridão de sempre. A porta bateu forte e ouvi ela pregando tábuas do outro lado. Nada de buraco para comida, nenhum interruptor de luz. Só escuridão até ela vir me buscar com o tal ritual. Rituais de sangue, ela disse. Jeitos antigos. Mas eu já não era mais a mesma menina que viveu ali por 16 anos. 2 dias de liberdade tinham mudado tudo. Meus olhos já tinham visto a luz do sol. Minhas pernas já tinham escalado escadas. Minha mente já tinha experimentado esperança. Eu não ia mais esperar quieta. Não importa o que a mãe tivesse planejado. O porão tinha uma janelinha, pintada de preto e coberta por tábuas. Nunca tinha tentado quebrar. Sempre aceitei minha prisão. Mas agora, ataquei com toda a força, usando a tampa do vaso para bater nas tábuas. Lasquinhas voaram, minhas mãos sangraram, mas continuei batendo. Lá em cima, a mãe cantava alto, talvez para abafar o barulho, talvez para me incentivar a fugir. Vai saber. Podia fazer parte do plano dela, deixar a maldição escapar para poder caçar depois. Eu já não me importava com a lógica dela, só queria sair dali. A primeira tábua quebrou e caiu. Um feixe de luar entrou. A primeira luz natural que tocava minha prisão em 16 anos. Trabalhei mais rápido, ignorando a dor. Outra tábua cedeu. O buraco era pequeno, mas eu também era, depois de tanta fome. Ouvi passos lá em cima, várias vozes. Mamãe tinha acordado os outros, contando o plano do dia seguinte. Ouvi Mason protestar, depois um tapa silenciando ele.
O pai começou a falar, enrolado, querendo acalmar. O Luke chorava de novo. A última tábua não cedia. Joguei meu corpo todo contra ela. Senti rachar, mas resistir. Lá em cima, os passos vinham na direção da porta do porão. Mamãe vinha checar, garantir que o sacrifício não tinha fugido. No último empurrão, a tábua quebrou. Me espremei pela fresta, a pele rasgando na madeira e no vidro. O quintal se abriu na minha frente, enorme e assustador. Eu nunca tinha saído à noite. Nunca tinha sentido a grama nos pés nem o vento no rosto. A porta do porão sacudiu. O grito de ódio da mãe ecoou pela casa quando ela viu o quarto vazio. Corri, ou tentei. Minhas pernas cederam depois de uns 10 passos e fui me arrastando pela grama, em direção à cerca. Atrás de mim, a porta dos fundos se abriu de repente. Minha mãe surgiu ali, emoldurada pela luz, cabelo todo bagunçado, a camisola esvoaçando ao redor do corpo. Ela segurava alguma coisa nas mãos, a faca que ficava no quarto do Mason, mas ela não correu atrás de mim. Em vez disso, me chamou com aquela voz doce, pedindo para eu voltar. O ritual não ia funcionar se eu estivesse com medo. Eu tinha que confiar nela. Afinal, era minha mãe. Ela me amava. Cheguei até a cerca e tentei subir, mas meus braços fracos quase não aguentavam meu peso. Mamãe atravessava o quintal, ainda falando sem parar, misturando maldições, amor, sacrifício, dizendo que às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis para proteger quem importa. Falando de 29 de fevereiro e da magia dos anos bissextos. O Mason apareceu na porta atrás dela, viu a faca e saiu correndo. Mamãe se virou quando ouviu os passos dele e levantou a faca. Não foi contra ele, mas contra si mesma, encostando a lâmina no próprio pescoço. Disse que se eu não voltasse, ela teria que tomar o meu lugar. A maldição exigia sangue. Se não fosse o meu, seria o dela. E depois dela, o Mason, depois o Luke, depois o pai, até a dívida ser paga. Soltei a cerca e me virei para ela. O Mason parou, com as mãos levantadas, tentando acalmar uma fera. E nem era exagero. Papai apareceu cambaleando com uma garrafa de uísque na mão, tentando entender o que estava acontecendo. O Luke espiava atrás dele, com os olhos arregalados de medo. Mamãe sorriu para mim, seu milagre. Sua filha do ano bissexto. Vem pra dentro, ela pediu. Deixa eu consertar tudo. Só um ritual rápido e vamos ser uma família normal. Eu vou tomar meus remédios, seu pai vai parar de beber, os meninos vão ter a irmã deles de volta. Só preciso que você confie em mim. Dei um passo na direção dela, depois outro. Mason balançava a cabeça, desesperado. Mas que escolha eu tinha? A mão da mãe segurava firme a faca. Ela ia mesmo fazer aquilo. As vozes na cabeça dela não iam deixar barato. Mas, quando cheguei mais perto, vi algo diferente nos olhos dela. Não era loucura, era medo. Ela morria de medo de mim, do que eu significava. Não era maldição nem demônio. Eu era a prova viva da traição do papai, do fracasso dela como esposa. O lembrete gritante de que aquela família perfeita era só fachada. Parei a poucos passos dela. O sorriso da mamãe vacilou. Ela apertou a faca contra o pescoço. Uma gota de sangue apareceu. Última chance, ela disse. Volta por bem, ou vai ver ela morrer. Vai ver todo mundo morrer. A maldição levaria todo mundo que eu tentasse proteger. Foi aí que o Luke fez algo inesperado. Passou pelo papai, pelo Mason, foi direto até a mamãe, pegou a mão livre dela com sua mãozinha. Disse que eu não era mais assustadora, que ele tinha se enganado antes, que eu era só uma menina, a irmã dele. A gente não pode ficar com ela? Mamãe olhou para ele, a dúvida tomando o lugar da certeza. A mão dela vacilou com a faca. O Luke continuou, com aquela voz de menino, dizendo o quanto eu devia ter sido sozinha, o quanto fui corajosa para sobreviver, que ele queria me mostrar os brinquedos e jogos, que agora a gente podia ficar junto. A faca caiu da mão da mamãe. Ela desabou de joelhos, puxando o Luke para perto, e começou a chorar. A loucura se quebrou como febre passando, deixando ela tremendo, perdida. Papai finalmente se mexeu, chutou a faca para longe e ajudou ela a levantar. Mason correu até mim, colocou a jaqueta dele nos meus ombros. A gente ficou ali, no quintal, uma família despedaçada sob o luar. Mamãe se agarrava no papai e no Luke, murmurando desculpas sem sentido. Me apoiei no Mason, minhas pernas fracas demais para me sustentar sozinha. Ninguém falou sobre amanhã, sobre meu aniversário, nem sobre o que viria depois. Papai meio que carregou mamãe pra dentro, com o Luke segurando a mão dela. Mason me ajudou a entrar também, praticamente me carregando. A casa parecia outra agora, ainda uma prisão, mas as trancas estavam cedendo, as paredes caindo, os segredos escorrendo igual sangue de ferida aberta. Mamãe sentou-se à mesa da cozinha, onde tinha me dado biscoitos horas antes. Papai despejou os remédios dela na palma da mão, ficou olhando enquanto ela engolia um por um. Ela não parava de me encarar, com um espanto estranho, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não como maldição ou demônio, mas como uma menina quebrada, que ela mesma ajudou a despedaçar. Mason fez sanduíches que ninguém conseguiu comer. Luke desceu com um dos bichinhos de pelúcia e colocou no meu colo. Um gesto pequeno, mas que significou tudo. Papai abriu uma garrafa nova, mas deixou de lado, sem tocar. Ficamos em silêncio, o relógio avançando até a meia-noite, até o dia 29 de fevereiro,
Meu 5º aniversário de verdade. Mamãe finalmente falou, a voz rouca de tanto chorar. Perguntou meu nome. Em 16 anos, ela nunca tinha me dado um. Eu era sempre isso, a coisa, a maldição. Fiquei sem resposta. Como é que a gente se dá um nome, se nunca teve permissão de existir? Mason sugeriu que a gente pensasse nisso amanhã. O remédio começou a fazer efeito. Mamãe já estava mais calma, capaz até de oferecer biscoitos, mas ainda soltando umas ideias estranhas de acabar com maldições, misturando o comportamento de mãe normal com pensamentos perigosos que me faziam pensar o que estava passando realmente na cabeça dela. No meu aniversário de verdade, no dia em que eu podia existir, mamãe assentiu devagar, com o remédio já suavizando os cantos duros dela. Papai concordou, ainda meio arrastado, mas sincero. Luke disse que tinha um livro de nomes de bebês no quarto. O relógio bateu meia-noite. O dia 29 de fevereiro começou, meu 5º aniversário. Esperei mamãe lembrar do ritual, das ideias sangrentas, mas ela só ficou ali olhando para as mãos entrelaçadas na mesa. As vozes estão quietas, ela disse. Pela primeira vez em anos, elas estão quietas. Ficamos acordados até o amanhecer, quase sem falar, só existindo juntos no mesmo lugar. Uma família reunida ao redor da mesa, fingindo ser normal. Quando o sol entrou pela janela, pegou todo mundo dormindo onde estava. A cabeça da mamãe no ombro do papai, Luke encolhido no colo dela, Mason e eu encostados um no outro. Acordei com cheiro de panquecas. Papai estava no fogão, sóbrio pela primeira vez, tentando lembrar como cozinhar. Mamãe estava sentada onde a deixamos, mas o olhar tinha mudado. Estava mais claro. Ela me olhava como se visse um milagre, não um erro. Luke entrou pulando na cozinha com o livro de nomes. Várias páginas marcadas com post-its, cheio de sugestões. Emma, ele disse, ou Sofia, ou Lívia. Nomes bonitos para uma irmã bonita. Mamãe se encolheu ao ouvir a palavra irmã, mas não disse nada. Mason trouxe roupas do saco de doações da garagem, roupas de verdade que quase serviam. Ele me ajudou até o banheiro e ficou de guarda enquanto eu tomava meu primeiro banho de verdade. A água quente parecia mágica na pele. O cheiro do sabonete era liberdade. Quando desci de novo, a mamãe já tinha posto 5 lugares na mesa. 5 pratos, 5 garfos, 5 copos, um para cada um, até para mim. Ela olhou para mim e fez um gesto com a cabeça para eu sentar. A minha cadeira ali, na mesa dela, na cozinha dela. Comemos panquecas em silêncio, cada um tomando cuidado com as palavras. O papai não parava de servir café. O Luke falava de escola, dos amigos, de coisas normais, como se nada tivesse acontecido. O Mason ficava só olhando para a mamãe, tentando adivinhar se ela ia desabar, mas ela só ficou lá, de vez em quando me olhando como se eu fosse um quebra-cabeça impossível de montar. Depois do café, ela perguntou se eu queria ver minha certidão de nascimento, a verdadeira, não o atestado de óbito que tinham registrado. Ela tinha guardado tudo esses anos, como prova de que eu existia, mesmo fingindo que não. Trouxe uma caixinha do quarto, as mãos tremendo um pouco. Lá dentro estavam documentos, fotos, uma pulseira de hospital, lembranças do meu primeiro dia de vida, antes do porão virar o meu mundo. Na certidão tinha um nome que eu nunca tinha ouvido, Grace. Minha mãe me chamou de Grace antes de morrer, antes do papai me levar para casa para a esposa dele. Ela passou o dedo pelo papel com carinho e disse que Grace era um nome bonito, forte. Quem sabe eu podia ficar com ele. Quem sabe a gente podia recomeçar. Ela olhou pro papai enquanto falava, e ele só fez que sim com a cabeça. O Mason apertou minha mão por baixo da mesa. O Luke perguntou se Grace queria dizer que eu era graciosa, já que eu andava estranho. Todo mundo caiu na risada com a pergunta dele. Aquele riso meio quebrado, meio cauteloso, mas ainda assim riso de verdade. Mamãe sorriu, e por um instante eu vi quem ela poderia ter sido sem a doença. Quem talvez ela ainda pudesse ser, com ajuda. O dia foi passando de um jeito estranho. A mamãe tomava o remédio direitinho, de 4 em 4 horas. O papai ficou longe do álcool. Meus irmãos me ensinaram um monte de coisa. Mexer no computador, jogar videogame, como existir fora do porão. Minhas pernas iam ficando mais firmes a cada hora que eu passava andando. Mas quando escureceu, mamãe começou a ficar agitada. As vozes estão sussurrando de novo, ela disse, presa nos medos, nas lembranças, nas maldições. Ela não parava de me olhar, cada vez mais assustada. O remédio já não dava conta de tanto delírio acumulado em 16 anos. O papai percebeu na hora. Sugeriu que ela descansasse, tomasse mais remédio, mas ela só balançou a cabeça. O dia 29 estava quase acabando. Amanhã eu ia sumir de novo. Era assim que funcionava. Criança de ano bissexto só existe no dia do próprio aniversário. Ela achava que precisava me devolver antes da meia-noite, senão a maldição se espalharia. O Mason tentou argumentar, o Luke segurou a mão dela, o papai pediu para ela lembrar de tudo que a gente já tinha superado, mas a doença falava mais alto que a razão. Ela se levantou, meio trêmula, e disse que estava na hora. Hora de voltar pro porão, de ficar segura, de proteger a família de verdade da filha falsa. Eu já podia ter fugido. Minhas pernas estavam bem, mas vi o bloco de facas atrás dela. Vi ela se mexendo naquela direção. Vi minha família toda se enrijecendo de medo. Então, levantei também, assenti com a cabeça e disse que tudo bem, que eu entendia.
Mais uma noite no porão, a gente podia conversar amanhã. O rosto da minha mãe se desmanchou num alívio enorme. Ela não queria me forçar. Eu não sou um monstro, ela disse. Só uma mãe protegendo seus filhos. Eu era especial, diferente. Precisava de cuidados especiais. O porão era pro meu próprio bem, pro bem de todo mundo. Fui andando até a porta, cada passo bem pensado. Mason segurou meu braço, balançando a cabeça, mas eu sussurrei que estava tudo bem. Só mais uma noite, deixar ela se acalmar, esperar o remédio fazer efeito. Amanhã a gente tentava de novo. Ele soltou meu braço a contragosto. Na porta do porão, olhei para trás. Mamãe estava lá, torcendo as mãos. O papai do lado, com aquele olhar derrotado. Luke chorava de novo. Mason de punho fechado. Minha família, toda quebrada e linda. Falei pra mamãe que perdoava ela, pelo porão, pela escuridão, pelos anos sendo nada. Eu sabia que as vozes mentiam pra ela, que ela fazia o que achava certo. O rosto dela se desfez, e ela veio correndo até mim, me abraçando pela primeira vez na vida. Ela cheirava a sabonete e tristeza, os braços magrinhos me envolvendo como os de um passarinho. Ela foi sussurrando desculpas no meu cabelo. Desculpa, 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 várias vezes. Quando ela se afastou, os olhos estavam claros. Era ela mesma, não a mãe doente. Ela tocou meu rosto devagar e disse: Não, chega de porão, chega de se esconder. Você é minha filha, Grace. Você pertence aqui em cima. O relógio marcava 11h30, meia hora pro dia 29 de fevereiro acabar. Meu aniversário, meu dia de existir, pelo delírio dela. Mamãe olhou pro relógio, depois pra mim. As vozes gritavam na cabeça dela, dava pra ver nos olhos. Mas ela respirou fundo, se afastou da porta do porão e fomos todos pra sala, nós 5 juntos. Sentamos no sofá, como uma família de verdade. Mamãe de um lado segurando minha mão, Mason do outro. Papai abraçou mamãe. Luke se aninhou do meu outro lado. Ficamos todos olhando pro relógio, esperando. 11h45. O aperto da mamãe ficou mais forte, as vozes aumentando. Ela sussurrava coisas horríveis pra si mesma. O que ia acontecer à meia-noite, como a maldição podia pegar todo mundo, como ela tinha falhado em proteger os filhos de verdade da impostora. 11h50. Agora a mamãe tremia. Papai tentou acalmar ela, mas ela se afastou. O remédio já não fazia mais efeito. 16 anos de delírio não iam embora com comprimidos. Ela levantou e começou a andar de um lado pro outro. Todo mundo só olhava, esperando o pior. 11h55. Mamãe parou, me encarou com um olhar selvagem e disse que sentia muito, de verdade, mas que não podia arriscar. Não podia arriscar eles. Foi pra cozinha, indo na direção das facas. Mason correu pra impedir. Papai foi atrás. Luke se agarrou em mim, apavorado. Eu fiquei travada, vendo minha família partir de novo. Mamãe gritava sobre maldição e proteção. Papai implorava pra ela lembrar dos remédios. Mason bloqueava ela. 11h58. Mamãe se soltou e correu, mas não pra cozinha, e sim pra porta da frente. Abriu de uma vez e saiu tropeçando na noite. Todos nós fomos atrás, gritando o nome dela. Ela parou no meio da rua, braços abertos, olhando pro céu. 11h59. Ela se virou pra gente, o rosto sereno. Disse que as vozes tinham contado a verdade. A única forma de quebrar a maldição era se afastando. Ela era o veneno, não eu. Era a doença dela que tinha roubado 16 anos de uma criança inocente, que tinha feito da família prisioneira. A maldição era ela, e ela podia acabar com aquilo. O relógio começou a bater meia-noite. Minha mãe sorriu para mim, me chamou de Grace e disse que me amava. Depois se virou e saiu correndo. Não pela calçada, mas direto, atravessando em direção à rodovia no fim do nosso bairro. Meu pai foi atrás dela, rápido de um jeito que ninguém esperaria de alguém tão embriagado. Mason segurou Luke e eu, impedindo a gente de sair atrás. O barulho dos freios ecoou, veio o grito do meu pai, depois um silêncio pesado. O 1º de março chegou. Eu ainda estava ali. A maldição tinha se quebrado, mas o preço foi alto. Ninguém esperava por aquilo. Ficamos parados na porta daquela casa destruída, esperando as sirenes, esperando meu pai voltar, esperando notícias da minha mãe, mas no fundo já sabíamos que só um deles voltaria. Mason me apertou mais forte. Luke afundou o rosto no meu ombro. Eu olhava a rua deserta, me perguntando se aquilo era liberdade mesmo, ou só mais uma forma de prisão. Se sobreviver significava sempre perder alguém pelo caminho. Se amor era possível sem sacrifício. As sirenes finalmente apareceram. Meu pai voltou algum tempo depois, amparado pelos paramédicos. Minha mãe não voltou. A menina do ano bissexto sobreviveu ao 5º aniversário, mas a família que tentou protegê-la já não existia mais. O que ficou foi outra coisa. Frágil, incerta, mas de verdade. Entramos para esperar a polícia, responder perguntas, tentar descobrir o que viria dali em diante. 5 cadeiras em volta da mesa, mas só 4 pessoas agora. A cadeira vazia parecia nos encarar, acusando todo mundo em silêncio. Foi o último presente da minha mãe, sua última tentativa de nos proteger. Ela saiu de cena para que a gente descobrisse como seguir em frente. Os policiais chegaram rápido, cheios de perguntas cuidadosas, seguindo o protocolo de sempre. Meu pai contou o básico, enquanto Mason mantinha Luke e eu na sala. Eles anotaram tudo, ligaram para quem precisavam,
Organizaram para que meu pai fosse levado ao hospital. Tudo dentro do padrão para o que chamaram de crise de saúde mental, com desfecho trágico. No dia seguinte, o serviço social apareceu. Uma mulher que tinha o olhar cansado, mas era gentil, sentou com a gente na mesa da cozinha e foi fazendo perguntas delicadas. Meu pai já estava sóbrio o bastante para responder. Mason falava por nós quando era preciso. Luke não largou minha mão em nenhum momento. A mulher conferiu minha certidão de nascimento, a de óbito que minha mãe tinha preenchido, os prontuários médicos que meu pai encontrou guardados numa pasta escondida. Ela fez ligações, conversou com supervisores, digitou páginas e mais páginas de anotações em seu laptop. Até o fim do dia, já tinha garantido guarda emergencial, avaliações médicas e encaminhamentos para acompanhamento psicológico. Grace é um nome que carrega história para quem passou 16 anos vivendo por trás de uma portinhola. Minha mãe conseguiu mudar de verdade, entre as doses de remédio e a pressão do relógio batendo meia-noite. As semanas seguintes se embaralharam numa névoa de consultas e novas rotinas. Os médicos ficaram impressionados com meu estado depois de tanto tempo confinada. A desnutrição atrasou meu crescimento, deixou meus ossos e músculos fracos. Fisioterapia 3 vezes por semana, consultas com nutricionista, exames mostrando deficiências que iam demorar meses para corrigir. Meu pai jogou fora todas as garrafas de bebida, sem cena, só enchendo sacos de lixo numa manhã enquanto tomávamos café. Começou a ir para reuniões no centro comunitário. Voltava com cheiro de café em vez de uísque. As mãos dele tremiam por dias, mas ele não desistiu. Mason voltou para na escola, mas tinha dificuldade de se concentrar. Os professores mandavam recados sobre notas baixas e comportamento fechado. À noite, ele ficava no meu quarto para me ajudar com as provas de avaliação exigidas pelo Estado. 16 anos aprendendo sozinha trouxeram uns buracos estranhos no meu conhecimento. Eu até entendia literatura difícil, mas nunca tinha aprendido o básico de matemática. Luke surpreendeu todo mundo se adaptando mais rápido. Trouxe amigos para me conhecer, explicou sem rodeios que eu tinha estado doente, mas já estava melhor. As crianças acreditaram com mais facilidade do que os adultos. Ele me ensinou brincadeiras de quintal, com toda a paciência quando minha coordenação falhava. A casa ficou diferente sem mamãe. A ausência dela era física, um buraco com o formato dela em cada canto. Meu pai foi juntando as coisas dela aos poucos, uma caixa de cada vez. Às vezes ele parava no meio, encarando um vestido ou uma foto, perdido nas lembranças de quem ela era antes de adoecer. Eu encontrava frascos de remédio dela escondidos por toda parte, atrás de livros, dentro de caixas de sapato, embaixo das pias, provas da luta dela para se manter bem, enfrentando vozes que no fim venceram. Meu pai jogou tudo fora, com o maxilar travado entre raiva antiga e tristeza recente. A recuperação física foi lenta. Primeiro, andar até a caixa de correio sem parar. Depois, dar uma volta no quarteirão. Mason ou meu pai sempre do meu lado, prontos para segurar se minhas pernas falhassem. Os vizinhos olhavam de longe, reconhecendo o pai nos meninos, mas estranhando aquela menina pálida andando como uma senhora. A história que contamos era simples. Eu tinha estado doente, internada por anos, e agora estava bem o suficiente para voltar. As pessoas aceitavam porque imaginar o contrário era terrível demais. A família simpática da Casa Amarela jamais teria escondido uma criança no porão. Isso só acontece em filme de terror. O verão trouxe novos desafios. O sol doía nos meus olhos, queimava minha pele em poucos minutos. Compramos óculos escuros, roupas de manga comprida, protetor solar dos mais fortes. Aprendi a viver à luz do dia com calma, ganhando tolerância aos poucos, como um vampiro ao contrário. Meu pai conseguiu um emprego no depósito, trabalhava de madrugada e ganhava o suficiente para o necessário. Voltava cansado, mas sóbrio, com orgulho renovado, ocupando o lugar da vergonha que carregava há anos. Mason arrumou um trabalho de meio período no supermercado, guardando dinheiro para uma faculdade que antes parecia impossível. Eu comecei a estudar pela internet, com um notebook que o Estado me deu. No começo, a tela machucava meus olhos, e o ritmo das informações parecia um tsunami depois de tanto silêncio. Mas aprender virou meu alimento. Cada aula terminada era um lembrete de que eu era mais do que o fantasma do porão. A casa foi mudando devagar. Meu pai pintou as manchas de umidade do teto. Mason consertou os degraus quebrados. Luke me ajudou a arrumar meu quarto. O primeiro de verdade que eu já tive. Pendurei pôsteres, organizei os bichos de pelúcia que eram dele. Criamos um espaço que era da Grace, não da menina sem nome que ficou tanto tempo lá embaixo. Algumas noites eram mais difíceis. Eu acordava gritando com pesadelos de paredes se fechando, com a escuridão sem fim. Meu pai me encontrava encolhida no canto, contando riscos em paredes imaginárias. Ele ficava comigo até o dia clarear, em silêncio, só esperando junto até que o pânico passasse. Mason carregava uma culpa que corroía por dentro, como se fosse ácido. Ele sabia de tudo fazia 9 anos. Podia ter me tirado dali a qualquer momento. O peso desse tempo perdido parecia curvar seus ombros e deixar seu rosto mais velho. Nenhuma explicação conseguia amenizar essa dor. Tem ferida que nunca cicatriza direito. O Luke também tinha seus pesadelos. A porta do porão aparecia toda hora.
os olhos selvagens da nossa mãe, a faca encostada na garganta dela. Depois desses sonhos ruins, ele vinha dormir comigo, como se precisasse ter certeza de que eu ainda estava ali. A gente ficava acordado inventando histórias sobre famílias normais, vidas sem graça, mães que tomavam os remédios certinho. O outono trouxe outros desafios: matrícula na escola para o ano seguinte, carteiras de vacinação que não existiam, CPF marcado como falecido. Meu pai passava horas no telefone, preenchendo papelada, tentando convencer funcionários lentos de que eu estava viva. O porão ficou trancado de vez. Meu pai fechou tudo com tábuas no dia seguinte à morte da nossa mãe, dizendo que ninguém mais podia entrar lá. Mesmo assim, eu senti o porão respirando ali embaixo, guardando 16 anos de paredes riscadas e de escuridão. Em alguns dias, a vontade de descer era forte demais. Contar as marcas, lembrar, provar que tudo tinha acontecido de verdade. Uma vez, o Mason me pegou parada na porta, martelo na mão. Ele não perguntou nada, só tirou a ferramenta da minha mão e sugeriu que a gente fosse dar uma volta. Conseguimos andar 3 quarteirões antes das minhas pernas fraquejarem, mas já era uma vitória. Qualquer coisa era progresso quando se recomeça do zero. Meu pai entrou num grupo de apoio ao luto no centro comunitário. Nunca contava o que rolava lá, mas voltava para casa mais leve, de algum jeito. As rugas fundas perto dos olhos dele foram suavizando com o tempo. Ele voltou a cozinhar, lembrando receitas da época em que a mamãe ainda estava bem, antes de tudo desandar. O inverno chegou carregado de novos medos. A escuridão chegava cedo, demorava para passar, lembrando demais o porão. Espalhamos luzes por toda a casa. Mantivemos lâmpadas acesas em todos os cômodos. A conta de luz triplicou, mas meu pai pagou sem reclamar. A luz virou um tipo de remédio pra gente. Fiz 17 anos em dezembro. Meu primeiro aniversário que não caía em 29 de fevereiro. Meu pai fez um bolo. Mason pendurou uns enfeites. Luke chamou os amigos. Uma festa normal para uma garota que nunca foi normal. Quando cantaram parabéns, eu chorei por tudo que perdi e por tudo que ainda estava por vir. A terapeuta falou que recuperação de trauma não segue linha reta. É normal ter dias bons e ruins. A cura vem em espiral, não em linha. Ela me ensinou estratégias para lidar, técnicas para me ancorar, jeitos de existir num mundo que ainda parecia grande demais, barulhento e claro demais. O Mason se formou no ensino médio com honras que ninguém esperava. Meu pai chorou na cerimônia, finalmente deixando o orgulho falar mais alto que a tristeza. O Luke se apresentou no concerto de inverno, cantando com uma voz forte e clara. Sentei entre eles no auditório, admirando como, de repente, tudo parecia até comum. O Natal chegou com uma alegria cuidadosa. Decoramos uma árvore pequena, penduramos meias, tentamos ser normais. Meu pai ficou sóbrio durante as reuniões de família que minha mãe sempre organizava. Os parentes perguntavam dela sussurrando. A história era infarto, súbito, trágico, mais fácil de contar do que a verdade. Janeiro trouxe as inscrições da faculdade do Mason. Ele escolheu engenharia, prático e promissor. Escrevia redações na mesa da cozinha, pedindo minha opinião sobre as palavras. Ajudei como pude, orgulhosa do irmão que arriscou tudo para me libertar. Minha fisioterapia virou academia, esteira, aparelhos de musculação. Fui ganhando força aos poucos. O pessoal de lá evitava a menina magrela que se mexia com tanto cuidado. Eu nem ligava. Ser invisível era mais seguro que ser observada. Meu pai conheceu alguém no grupo de apoio, uma viúva chamada Vicky que perdeu o marido pro câncer. Ela veio jantar com a gente uma noite, nervosa e gentil. O Luke conversou o tempo todo, enquanto Mason e eu só observávamos o sorriso do meu pai. Um sorriso que a gente nem lembrava mais. Fevereiro chegou trazendo um medo velho. Meu corpo lembrava, mesmo que minha cabeça tentasse esquecer. O dia 28 veio com paredes invisíveis se fechando, escuridão apertando meus olhos. Meu pai me achou no banheiro às 3 da manhã, arranhando os azulejos e contando até 1461. Mas o 29 de fevereiro não apareceu. Não era ano bissexto. Foi o primeiro de março em 4 anos em que eu não precisei só existir, mas pude simplesmente ser. Mesmo assim, meu pai fez panquecas. Uma nova tradição, comemorando dias normais porque a gente já tinha perdido muitos deles. A primavera trouxe progresso de verdade. Passei no GED de primeira. Mason foi aceito na Universidade Estadual com bolsa parcial. Luke entrou pro time de beisebol. Meu pai e a Vicky ficaram mais próximos, com calma e sem pressa. A vida foi sendo reconstruída, vitória por vitória. A porta do porão continuava trancada. Às vezes eu até esquecia dela. Outras parecia que ela me puxava como se tivesse gravidade. Mas eu continuava aqui em cima, onde tem luz, onde a família se reúne, onde Grace está aprendendo a existir todos os dias, não só nos anos bissextos. 1 ano depois da morte da minha mãe, fizemos uma homenagem simples, não para a mulher que me prendeu, mas para a mãe que ela foi antes da doença roubar a mente dela. Meu pai contou histórias do começo, Mason lembrou das músicas de ninar, Luke falou de biscoitos e abraços. Eu só ouvia, tentando entender mais sobre essa estranha que marcou minha vida pela ausência. Comer pizza sentada no chão tem um gosto totalmente diferente para quem passou 16 anos comendo por uma fresta na porta. Agora, a Grace está aqui fora, vivendo de verdade o que a vida tem de melhor. Se você leu até aqui, deixa um comentário.
Eu adoro acompanhar tudo o que vocês escrevem.